Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Amanhã às 22 horas de Brasília, 18 horas em Los Angeles, o Botafogo vai enfrentar o PSG pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, vamos falar a respeito da partida, qual pode ser a estratégia para o Fogão minimizar os problemas contra um time que já é histórico, que enfiou 5-0 na Inter de Milão na final da Champions League há menos de um mês, que fez 4-0 na estreia da Copa do Mundo em cima do Atlético de Madrid. Claro, olhando para a realidade, o Botafogo não pode perder de véspera, o Botafogo não pode se entregar, tem que ser compacto, tem que ser organizado, entendendo todas as dificuldades de uma grande partida. Mas adianto, campeão da Libertadores contra campeão da Champions. Se o Fogão vencer a partida, campeão mundial, nos termos da Copa Toyota, e se perder, vice-campeão do mundo? Pois é, galera, todo mundo se inscrevendo por aqui. É simples, rápido, fácil, grátis, tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o glorioso Botafogo de futebol e regatas e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos, vamos passar logo dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende automaticamente que você curte os conteúdos e distribui também automaticamente para mais pessoas. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Hoje à tarde tem live. Pessoal, o Botafogo vai jogar com o PSG, isso é excelente. Daqui a pouco eu falo sobre uma ideia de time, uma escalação diferente, entendendo que o Botafogo vai passar a maior parte do tempo marcando. Ontem nós vimos um Fluminense organizado e melhor que o Borussia. Nós vimos o Monterrey abrir o placar com Sérgio Ramos de cabeça contra a Inter de Milão, levar o empate e segurar até o final. 1-1. Vimos o Boca Juniors anteontem fazer 2-0 no Benfica, depois tomou o empate, mas conseguiu pontuar contra um grande clube português. O Palmeiras 0-0 com o Porto, só que o Paris Saint-Germain hoje é muito acima do nível dessas equipes europeias aqui citadas. Estamos falando de um dos melhores times do século em termos de nível de jogo. O Botafogo já fez coisas maravilhosas na nossa geração. Eu vi o Botafogo campeão da Teresa Herrera, contextualizando, vencendo na semifinal La Coruña, um dos melhores da história, que era campeão da Copa do Rei, ou tinha sido campeão da Copa do Rei no ano anterior, e o Fogão fez 2-1 de virada na casa deles, com Bentinho e Túlio. No outro lado, tínhamos Juventus e Ajax da Holanda, dois dos maiores clubes do mundo. A Juve recentemente tinha sido campeã da Champions League em cima do Ajax e venceu a partida contra os holandeses na Teresa Herrera por 6-0 na grande decisão. Botafogo e Juventus da Itália. A Juve tinha o goleiro Peruzzi, tinha Di Livio, tinha Del Piero, camisa 10, campeão do mundo anos depois com a Itália. Tinha o Deschamps, campeão do mundo 2 anos depois como capitão da França e 20 anos depois, 22 anos depois da final da Teresa Herrera como treinador da França. Tinha o Vieri, tinha o Amoruso. O Botafogo com um time bem limitado, mas com Túlio Maravilha iluminado, mais uma vez, com Wagner agarrando muito, com Gotardo desempenhando sempre um grande papel na zaga, foi campeão. 2-2 no tempo normal, se bem me lembro, com mais 2 gols para cada na prorrogação, e nos pênaltis o Botafogo levou o caneco, uma grande taça lindíssima, teve sim comemoração em General Severiano, e foi um título muito bacana. Infelizmente, o futebol europeu se distanciou muito do futebol sul-americano e nós não vimos grandes atuações recentes de clubes brasileiros, de clubes da América do Sul contra grandes do velho continente. O Botafogo conseguiu vencer a Libertadores, entrar na Copa do Mundo, poderia estar no pote 1 por ser campeão continental, tem questões políticas da FIFA, Conmebol, UEFA envolvidas, e o Botafogo entrou num grupo muito forte. O Fogão organizado
Poderia enfrentar o Borussia, poderia enfrentar o Porto, poderia enfrentar o Benfica e fazer um grande papel também. Não que não vá fazer amanhã, daqui a pouco a gente fala, mas o Botafogo teria grandes possibilidades contra alguns adversários que não são tão terríveis assim. Fabiano, mas o Renato Paiva foi mal contra o Seattle Sounders. Contexto de um jogo, e o Botafogo venceu. O Fluminense foi muito bem contra o rival mais forte, empatou. Palmeiras foi bem contra o rival mais forte, empatou. O Botafogo foi razoavelmente bem no primeiro tempo, fez 2-0, tomou um gol quando foi muito mal na segunda etapa, mas fez 3 pontos. E isso importa também. E com o Renato Paiva, contra o Palmeiras do Abel Ferreira, o Botafogo foi melhor na estreia do Brasileirão em São Paulo. E contra o Flamengo do Felipe Luiz no Maracanã, o Botafogo empatou em 0-0 e deveria ter vencido, porque foi melhor mesmo estando muito desfalcado. Contra o Fluminense, que jogou ontem contra o Borussia bem, o Botafogo conseguiu a 8ª vitória consecutiva no Clássico Vovô, 2-0, e poderia ter sido mais. E mudando o esquema, saindo do 4-3-3, variando para o 4-4-2, com o lateral jogando por dentro e o ponta, Matheus Martins, mais por fora, e assim o Vitinho fez 1-0 para o Botafogo com assistência do Igor Jesus. Depois o Savarino fechou o placar já ao fim da partida. Então, contra adversários que estão no Mundial, o Botafogo foi bem, foi melhor nos 3 jogos, venceu 1 e não tomou gol. Se o Botafogo enfrentasse alguns times que estão enfrentando outros brasileiros e sul-americanos, o Glorioso poderia fazer realmente grandes jogos. Pois bem, galera, o que temos? Paris Saint-Germain. Vamos pensar no que o Botafogo vai enfrentar. É uma ladeira para subir, com 200 quilos na mochila, e vamos olhar para o adversário de amanhã. Não adianta ficar pensando que se pegasse um ou outro, e aqui eu falo sobre o time do Botafogo, o treinador, nós podemos pensar o que quisermos. O Botafogo precisa estar focado. Então não adianta pensar que se pegasse A ou B, o Botafogo faria ou deixaria de fazer quando vamos enfrentar o PSG. Um time extremamente forte, dinâmico, que marca a saída de bola, que é intenso, que tem muita variação, não dá muitas oportunidades para os adversários. O PSG não deixou a Inter de Milão jogar na final da Champions League. Não adianta o Botafogo acreditar que vai colocar a bola no chão, ficar um tempo trabalhando jogadas no campo defensivo ou no campo de ataque e não se proteger. Amanhã, a primeira coisa que o Botafogo precisará pensar é na proteção. Por isso, eu acredito num 4-1-4-1. Não colocaria o Savarino como titular. Fabi, por que o Savarino não seria titular amanhã? Porque é um jogo primordialmente de marcação, ele tem menos poder de marcação que outros, então o Botafogo pode ter velocidade pelos lados e ter impacto na marcação por dentro, com os jogadores dos lados também contribuindo na descida nos corredores quando necessário. E vai ser muito necessário. E por que o Marlon Freitas, que marca menos que outros volantes, vai ser titular para você, Fabiano? Porque eu coloco em campo o Alan e o Gregory, além do Marlon Freitas. 3 volantes. E o Marlon é o especialista na bola longa. Se o Botafogo precisa ter um escape em algum momento, tem que ter alguém para dar esse passo longo. O Alan também consegue encontrar essas bolas longas, mas o Marlon Freitas é líder em qualquer ranking de bola longa, passe progressivo. Então é importante que ele esteja em campo para que o Botafogo tenha escape em alguns momentos. Com isso, galera, eu escalaria o Fogão com o John no gol, Vitinho na lateral direita, Jair Barbosa na zaga e o Alex Telles na lateral esquerda. Um volante à frente dessa linha, Gregory, e viria com o Arthur pela direita, Marlon Freitas e Alan, ou Alan e Marlon Freitas por dentro, Cuiabano pela esquerda, Igor Jesus mais adiantado. Entendendo que o Botafogo vai ficar a maior parte do tempo no bloco baixo, muita compactação e, eventualmente, o Gregory sobe para a primeira linha, faz uma linha de 5 quando o time adversário estiver com essa bola atrás do meio-campo, por exemplo, ou o Gregory desce para a última linha de 4 fazendo um 5-4-1. O Botafogo precisa proteger. O centro do campo precisa proteger os lados também e buscar o escape quando puder. Roubando a bola, com a pelota caindo no pé do Marlon, o Arthur pode disparar pela direita, o Vitinho pode disparar pela direita, pela esquerda pode disparar o Cuiabano e o Igor Jesus também subir para proteger quando necessário, sofreu uma falta, tem que aproveitar a bola parada, como aproveitamos contra o Seattle com o gol do Jair, belíssima batida
do Alex Telles. Ontem o Monterrey, com um escanteio muito bem batido, fez o gol com o Sérgio Ramos de cabeça. Então o Botafogo precisa aproveitar bem a bola parada quando tiver oportunidade e tem que esticar em velocidade para pegar a defesa do PSG desguarnecida. Não é simples, é entender que vai ficar sem a bola em grande parte do tempo. Isso não é covardia, isso não é medo, isso não é pessimismo, isso é noção de realidade. Para você minimizar os danos e conseguir uma bola, uma escapada, fazer um gol, empatar ou vencer, precisa entender o cenário. Se acreditar que vai botar a bola no chão, ficar jogando para lá e para cá contra o PSG, o trauma pode ser grande. Que o Botafogo tenha a noção da realidade e consiga, assim, surpreender o adversário. Então eu começaria com John, Vitinho, Jair, Barbosa e Telles, Gregory à frente dessa linha, Arthur, Marlon, Alan e Cuiabano, Igor Jesus. Vamos falar muito ainda a respeito da partida, tem live aqui no canal, amanhã tem vídeo pré-jogo, live pré-jogo, tem live amanhã 10h30 da manhã no Lance aqui no YouTube. Lance, sabe o Lance? Famosíssimo no mercado do esporte. Tem um canal no YouTube e amanhã às 10h30 da manhã estarei na live Lance Show. Só você clicar, acompanhar e comentar. Mas isso amanhã, 10h30. Hoje tem live aqui no canal Fabiano Bandeira. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui. Fogo!